do som. Mas tem a questão dos equipamentos individuais, Paula. O som tá mas o meu perfeito, som vocês tá? ouvem bem, né? Tá sim, ótimo. sim. Eu estou em casa, eu nem fui trabalhar para poder ficar falando sem máscara. Legal, Paula. Bem-vinda, viu? Mas eu vou começar, obrigada. Tá, eu vou dar o início na introdução e aí logo em seguida eu passo a palavra para você, tá bom? Muito obrigada, Rosane. Obrigada pelo convite. Obrigada, Wellington. Obrigada a todos. Imagina. Bom dia, professoras, professores do grupo da área de linguagens e suas tecnologias. Vamos começar agora com a nossa formação, a nossa TPC dessa semana, um momento síncrono, né? Uma breve explicação aí, alguns professores podem não ter acesso ao chat, não se preocupem com isso, a nossa interação poderá ser feita de outras formas, tá bom? Então, podem levantar a mãozinha, abrir o microfone aí no horário devido, para conversarmos, ok? Então, né, Teams sendo Teams, essas questões tecnológicas que fogem ao nosso controle, mesmo aqui como organizadores dessa formação, tá bom? Então, vamos começar aqui a nossa TPC, hoje com o tema Habilidades Essenciais, em 9 de junho de 2021, uma TPC do Núcleo Pedagógico da Leste 3. Nós temos alguns combinados em que a gente vai pedir para se manter o mute, né, fechado, manter os seus microfones sempre fechados, abrir somente no momento de interação, e a cordialidade e o respeito sempre, né? Estamos aqui num grupo grande de pessoas, alguns ainda vão entrar devido aos horários, mas vamos manter aí a cordialidade e o respeito durante essa nossa formação. Vou começar aqui com a leitura inicial da nossa formação de hoje. É um trecho de uma música do Gonzaguinha, que foi cantor e compositor brasileiro. A letra diz assim: e aprendi que se depende sempre de tanta, muita, diferente gente. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente esteja, onde quer que a gente vá. E tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que a gente pense estar. Então, aqui uma mensagem, né, do Gonzaguinha, nessa letra de música, nos informando que nós somos gente diferente para outras pessoas, para outras gentes diferentes. Então, nós não estamos sozinhos, tá? Então, não se sintam só, nós estamos aqui hoje em área do conhecimento, percebemos aí quantos parceiros, quantas diferentes gentes nós temos aos nossos lados, né, e para nos apoiar nessa questão do nosso serviço, do nosso trabalho na educação do Estado de São Paulo. Hoje a gente tem o objetivo de dialogar com os professores sobre metodologia no trabalho em área, a partir do que a BNCC apresenta. Nós temos a equipe aqui apresentando para vocês nominalmente, a equipe de PCNPs da Diretoria de Ensino Leste 3, Anderson, de Educação Física, Ângela, de Língua Estrangeira Moderna, Cleide, de Língua Portuguesa, Nalva, de Arte, e eu, Rosane, de Língua Portuguesa também. Então, essa é a nossa equipe da área de linguagens e suas tecnologias. Contem sempre conosco nas suas dificuldades pedagógicas. Nós temos uma formadora hoje, uma parceria, nós conseguimos aí agendar, né, ajustar as nossas agendas para estar aqui conosco, é a Paula Marques. Ela é mestre em língua portuguesa pela PUC de São Paulo e coordenadora de linguagens no Colégio São Luís. Essa parceria, a gente agradece aí o contato com o Wellington, representante da editora FTD, que vem aí nos ajudar na formação de hoje, ok? Então, nós teremos aí uma contribuição da autora Paula Marques, ok?
Paula, você está com a palavra. Da Rosane, muito obrigada. Vocês me ouvem bem? Sim. Eu adorei a expressão Teams, sendo Teams, porque eu também uso Teams na escola, e isso sempre acontece. O Anderson ainda falou que e ninguém explica, né, Anderson? Tem pessoas que têm chat, tem pessoas que não têm. Tem conversa que a gente entra e o chat está aberto, tem conversas que a gente entra e o chat não está aberto. Enfim, inexplicável. Inexplicável. Agora adorei, eu vou usar lá na escola, Teams sendo Teams. Pode utilizar. E, Rosane, muito obrigada pelo convite, obrigada à Secretaria de Educação, à Leste 3, que me convidou para vir conversar com vocês. Gostei muito do trecho que você escolheu do Gonzaguinha para iniciar hoje, e justamente acho importante parar um minutinho para trazer exatamente isso que você trouxe, né? Há muitos anos eu faço esse trabalho de formação e há muitos anos eu estou em sala de aula. E por uma escolha, por conta principalmente de horários e enfim, de formação e tudo mais, eu comecei a trabalhar em escola particular. E muitas pessoas costumam me dizer assim, mas seus alunos são diferentes dos meus. Não, não são. São alunos. Todos os alunos são diferentes entre si, né? Então, os seus alunos são diferentes dos meus, os meus são diferentes dos seus, são diferentes entre eles dentro da sala de aula, e estão todos vivendo neste período um momento de angústia, de dificuldades, de tensão. Então, por exemplo, na escola onde eu trabalho, há alunos que não têm acesso à internet com a facilidade que nós temos, há alunos que não têm computador, como às vezes nós podemos ter. Há alunos que assistem aulas de celular, aí você vai dizer assim, mas eles são ricos, né? Eles podem? Sim, eles são ricos e podem, mas às vezes são abandonados. Às vezes o bom computador é o do pai ou da mãe, ele usa o celular para assistir aula, né? Então, eu tive, por exemplo, agora uma prova de língua portuguesa em que o aluno produziu a prova pelo celular. E ele escreveu no final, me desculpem, eu não consegui enxergar as letras. Então, assim, nós estamos vivendo um momento comum, mas sempre tivemos alunos muito parecidos no que diz respeito ao acompanhamento familiar. Então, chega no ensino médio, esses alunos são abandonados. Esses dias uma professora comentou na sala dos professores e eu falei para ela, eu vou usar a sua fala na minha palestra. Ela disse que um aluno do 3º ano do médio falou assim para ela, eu estou com tantas saudades da minha mãe e do meu pai. E ela perguntou, mas você não mora com eles? Eu moro, mas eles estão viajando desde dezembro do ano passado. Então, veja, e a professora assustada falou, com quem que você está vivendo? Ele falou, com a minha babá, 3º ano do médio. Então, assim, o abandono é igual, né? Então, eu queria só retratar isso, porque às vezes existe até uma, desculpe. Tivemos um probleminha aqui, acredito que a conexão dela caiu, mas já está retornando. Né? Já está retornando. A questão tecnológica é assim mesmo. Aguardar aí alguns segundinhos, ela já retoma na sua fala. Já voltei. Isso, obrigada. Eu costumo jogar limpo com quem eu falo, né? Então, assim, às vezes os professores têm um preconceito com a minha fala, sobretudo por achar que a realidade dela é diferente da nossa, não é possível fazer o que eu faço na minha escola, então eu gosto sempre de começar com essa fala, né, para dizer para vocês que não, é possível sim a gente fazer o que a gente pretende na escola. Então, eu vou dar um exemplo, né, com Fundamental 1, mesmo estando numa escola particular, os alunos não podem usar a internet por lei, pela idade. Eu não vou deixar de trazer para a sala de aula ações como curtir, compartilhar e comentar. A gente fez um mural de charadas, depois eu vou deixar o meu Instagram para vocês me seguirem, tá lá a fotografia desse mural, feito com papel, e assim, papel reciclável que a gente picotou, e aí o aluno ia no mural e deixava uma charada, o outro ia lá, lia o mural, deixava um comentário com resposta, e é claro que apareceu palavrão, gente. E é claro que a gente foi atrás disso para discutir com os alunos. A gente não pode negar que as questões existem, né? Então, assim, houve o palavrão, teve um aluno que falou, pois o papelzinho vai tomar no, eu não vou continuar, todo mundo conhece essa expressão, e a gente levou isso para a sala de aula. Pessoal, olha só, isso acontece na internet, então hoje a escola precisa estar preparada para educar os alunos para essas novas práticas.
muitas vezes os pais desses alunos não sabem usar isso, né? Então, nós temos pais que compartilham fake news, nós temos pais que compartilham violência, nós temos pais... E esse é um exercício que eles não vivenciaram na formação deles. Então, eles fazem realmente sem saber. E essa formação a gente precisa trazer para a escola. E a gente não pode dizer, porque aí eu retomo o Paulo Freire, né? Que é excluir os alunos da educação, que a gente não pode fazer com os nossos alunos porque eles não têm condições. Sim, a gente tem de fazer com eles, mesmo que não haja condições. Então, eu queria fazer essa abertura inicial, falar para vocês que eu estou na escola, estou na sala de aula, estou vivendo as angústias de trabalhar de forma híbrida, estou vivendo as angústias. Eu acho até que, assim, nós temos uma demanda em comum, que são os alunos que precisam aprender e as famílias que não compreendem o nosso momento, né? Então, tudo isso está acontecendo com todos nós e eu me coloco de verdade à disposição para a gente conversar. Eu tenho muitos amigos, eu vou chamar de amigos da rede pública de vários lugares, de várias cidades de São Paulo. Por quê? Porque eu deixo meu O microfone da Paula está desligado. Paula? Opa, obrigada. Eu me coloco à disposição de vocês ao final da conversa para que vocês entrem sim em contato comigo e a gente possa, neste período, não soltar a mão de ninguém, né? Então vamos lá. Eu vou começar falando sobre linguagens. A minha proposta aqui, eu paro de ver você. Ah, não, eu consigo ver, mas se alguém precisar, como a gente está com essa questão do chat, se alguém precisar, é só levantar a mão e vocês, eu vou pedir para a Rosane me avisar. Tá, Rosane, Ok, Paula, ok, Paula. tem alguém com a mão levantada, a gente abre o espaço para conversa, a gente dialoga. Eu acho que, assim, é muito importante a gente pensar na aula como um gênero textual e esse gênero ser um gênero dialogado. Seu microfone, Paula. Desculpem. Ser um gênero de autoria do professor e do aluno também, que na construção coletiva faz a aula acontecer. Então, vamos lá. O meu objetivo, como a própria Rosane apresentou no PowerPoint dela, é trazer uma reflexão sobre esse novo ensino médio. E eu gosto muito de começar sempre as minhas aulas e as minhas conversas com os professores apontando a narrativa que eu vou fazer nesse encontro, né? Então, que história eu vou desenvolver ao longo dessa hora que nós ficaremos juntos. E eu sou muito preocupada com hora, tá, gente? Eu acho assim, muito desrespeitoso conosco, quando um palestrante, quando um formador fala além do tempo que ele estipulou. Né? Então, eu vou ser muito precisa, se eu perceber que o nosso tempo vai acabar, eu vou terminar, e não é por uma questão minha ou não, mas eu acho que é uma questão mesmo de respeito com todos, e isso a gente deve levar para a sala de aula. Às vezes a gente prepara uma aula e não considera que a gente tem 40 minutos, né? Às vezes menos, porque até entrar, fazer chamada, então é muito importante a gente considerar o tempo que a gente tem para a aula ter começo, meio e fim, como um texto que ela é, né? Então, eu sempre começo apresentando essa narrativa. Eu vou começar falando da situação que nós temos hoje, vou passar para a problematização, que é o problema enorme que nós temos hoje na educação brasileira, vou falar dessa travessia, como é que a gente se transforma, toda narrativa tem uma transformação, e aí eu gosto muito de brincar, como professora de língua portuguesa, com a posição dos adjetivos na frase, né? E como é que essa posição muda os sentidos. Estão se falando de um novo ensino médio, mas eu penso que a gente precisa fazer um ensino médio novo, né? Realmente novo. Então, é isso que eu vou falar num segundo momento. E para fechar, a gente vai falar sobre essas recompensas que nós vamos conseguir, né? Com alunos mais competentes, com uma sociedade mais justa, porque eu acho que está aí a essência do nosso papel, né? O cerne da nossa atividade, o que foi que nos motivou a essa profissão. Existem várias pesquisas, né? Eu tenho um amigo pesquisador sobre o professor em sala de aula, e há várias pesquisas dizendo o que, aliás, o ano passado nós fizemos pela FTD um trabalho, convido vocês a assistirem, está lá no site da FTD, chamada Profissão Professor. E o primeiro momento dessa
atividade foi com esse meu amigo pesquisador falando o que leva muitas vezes as pessoas a serem professores, né? Então, eu vou dar um exemplo. A professora de arte todo o sentido do texto, ele não sabe ler, mas ele sabe identificar substantivo, mas ele sabe classificar substantivo como um próprio. E aí eu pergunto, isso é contextualizado? O ensino médio desejado é um ensino médio que discute todas essas questões. Então, por exemplo, um professor de biologia pode levar esse vídeo da Denise Fraga para a sala de aula e sem falar de política, porque eu também sei que nós vivemos neste mundo maluco e polarizado que estamos, mas falar dessa diferença da palavra impunidade e imunidade, a professora de português entra, fala do substantivo, sem classificar, porque o nosso objetivo no novo ensino médio, e vocês verão que nenhuma habilidade do ensino médio é classificar substantivos. Por quê? Porque esse conhecimento é descontextualizado. O novo ensino médio, ele traz para a gente a ideia do que é necessário aprender, o que é essencial. Gente, não é essencial, e me desculpem todos os professores de língua portuguesa que estão me ouvindo, me desculpem todos os professores de arte, de inglês e de educação física que estão me ouvindo. Não é essencial para o nosso aluno saber exatamente em que momento histórico aconteceu o cubismo. Ele não precisa saber os nomes de quem realizou a Semana de Arte Moderna. Ele não precisa saber todas as classificações das orações subordinadas adverbiais. Ele não precisa saber o movimento do handball. Ele precisa saber a importância política de participar de um esporte, a importância social de ser aceito num time de futebol ou não, a importância regional de ter um espaço para esporte num bairro ou não, que bairros têm esportes ou não, que bairro tem quadras ou não. Ele precisa saber qual foi a importância da Semana de Arte Moderna no que hoje a gente consome como arte. Ele precisa saber qual foi a importância histórica do cubismo, para que ele entenda a importância até da beleza hoje cultuada tão fortemente nas mídias e nos meios sociais. Então, veja, não estamos dizendo, em nenhum momento a BNCC está dizendo que a gente precisa deixar de dar conceitos e objetos de conhecimento. Não, a gente precisa ensinar esses alunos a oração adverbial, mas ele não precisa saber decor, nem classificar e identificar. Ele precisa saber como elas são organizadas. E essas aprendizagens essenciais é que vão levar este aluno para um ensino médio novo. Eu vou passar um vídeo para vocês, eu não sei se vocês conhecem, é uma plataforma chamada Gesta. É uma plataforma de educação que pesquisa o ensino médio no Brasil. Eu gosto muito dessa plataforma, das pesquisas, dos resultados que eles trazem, inclusive do número de alunos que ingressa na escola, do número de alunos que deixa a escola no ensino médio. Então, tudo isso a gente precisa refletir. Eu vou colocar, se o som não sair, eu vou pedir, Rosana, que você me ajude me falando. Okay. Paula, não saiu o som, tá? Eu vou pôr aqui o som. Já coloquei. Muito bem. Tá saindo? Ainda não. Não, ainda não. Não. Aqui tá. Depois, quando ele tinha uns um ano e meio, eu voltei a estudar e agora... Saindo, gente? Ok, tá? ok, Paula. Ok, obrigada. Eu engravidei com 15 anos. Durante a gravidez eu continuei estudando, que foi no primeiro ano. Depois que eu tive ele, eu parei de estudar. Aí eu fiquei um ano sem ir pra escola. Depois, quando ele tinha uns um ano e meio, eu voltei a estudar e agora eu tô tentando terminar os estudos. Decidi cuidar dele primeiro, pensei nele primeiro. Foi muito difícil pra mim, porque todo mundo apontava, ficava falando que eu era muito nova pra ter filho. Até os professores já deu uma aula sobre isso, pra não engravidar cedo, já explicou isso também para outros alunos. E eu achei muito difícil no começo, mas eu continuei indo. Ficava muito cansada.
ficava passando mal toda hora, sentia vontade de vomitar e tinha que pedir licença toda hora pro professor, sair da sala. Acho que a escola deveria dar mais apoio para ela, porque precisa faltar muito quando tá grávida, porque passa mal, precisa ir no médico e fica com muita falta. Acho que eles deviam passar um trabalho pra pessoa fazer em casa, para ir menos pra escola, assim. Essa é a realidade de muitos dos nossos alunos, não é? Pode abrir o Sim, com microfone, certeza. pode falar, com certeza, né? E assim, vocês observam que é muito interessante o que essa menina diz, né? Porque ela fala assim, eu não queria parar de estudar, os professores poderiam ter feito isso, 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 mas eles me ensinavam como, quer dizer, ela não é uma menina sem informação, mas ela é uma menina que, como tantas outras meninas, como tantas outras jovens brasileiras, vive um contexto, como a Rosane colocou lá no começo, diferente. Né? A gente não vai entrar aqui na questão, a própria Roseli Saião defende que a gravidez juvenil tem uma intencionalidade, né? Muitas vezes ela não ocorre sem querer, ela é uma questão social, ela é uma questão séria, e a gente precisa considerar que esses jovens, nas suas dificuldades, precisam ser legitimados, autorizados a participar de todas as práticas sociais. Gente, nós temos um papel político-social muito grande. Quando nós deixamos de ensinar o nosso aluno a ler e escrever, nós estamos reforçando, contribuindo para essa exclusão, para essa falta de condição de participar de uma entrevista de emprego, de uma reunião. Eu faço parte de uma ONG, eu quero também convidar vocês a conhecer essa ONG, ela se chama Bússola. Nós damos aula eu dou aula de língua portuguesa para alunos do Jardim Ângela. E me chamou muito a atenção, há 15 dias eu levei para aula à noite uma aula de poemas, e eu escolhi o Sérgio Vaz para eles lerem. E eu falei, olha, vocês têm 20 minutos para, pelo WhatsApp, pelo celular, pelo computador, era uma aula híbrida, entrar no perfil do Sérgio Vaz e ler os poemas deles. Depois desses 20 minutos, eu vou escolher um aluno que vai abrir a câmera e vai apresentar o poema que ele escolheu e o que ele entendeu do poema. Eu dei os 20 minutos, gente. Quando voltamos, eu chamei um aluno e a fala dele foi assim, eu não vou falar o que eu entendi, porque eu não entendi. Eu falei, mas você escolheu um poema. Ah, eu escolhi. Eu falei, então, lê para mim. Ele leu. Eu falei, por que você não entendeu? A fala dele foi só essa, gente, porque eu nunca entendo nada. Quem diz para esse menino que ele nunca entende nada? E se ele entende algo diferente de mim? Tá errado? Será que a minha leitura é igual à leitura de todos vocês que estão aqui hoje comigo? Não são, gente. As nossas leituras não são iguais. Quem constrói o sentido do texto, e aí, Rosane, eu me coloco à disposição para vir falar um dia com vocês sobre leitura, é minha dissertação, minha tese de doutorado, então é uma paixão. Quem constrói o sentido do texto é o leitor com as suas referências, com seus referenciais. É claro que a leitura não é uma torre de Babel, eu não posso falar assim, eu posso entender o que eu quiser, então eu vou entender que essa menina que está aí é uma menina que tem tudo o que a sociedade pode oferecer, porque é o que eu quero entender. Não, não é, porque o texto tem pistas, e a partir dessas pistas eu vou relacionando, e eu tenho certeza que cada um de vocês fez uma leitura muito melhor do que eu desse texto, porque as referências de vocês são muito maiores, mais amplas do que as minhas. Então, quando a gente está falando em trabalhar com o ensino médio, a gente está falando de quais são os pontos que eu, como professor, que eu, como professora, preciso romper, preciso atravessar. Então, olha só, eu tirei esse trecho da própria BNCC. É preciso destacar a necessidade de romper com a centralidade das disciplinas nos currículos. Gente, o que o novo ensino médio traz, e vocês verão isso nos materiais didáticos aprovados pelo PNLD, não é mais aquele livro didático que tem o seu conteúdo, aquela zona de conforto para a gente, tá, gente? E eu vou dizer como professora de língua portuguesa,
Se eu sei que eu vou dar substantivo e sujeito naquele ano, eu vou tranquila naquele ano. Se eu entrar num ano como agora, que eu entrei no ensino médio e que eu estou, por exemplo, trabalhando com figuras de linguagem no ensino médio, eu saio da minha zona de conforto, eu tenho que voltar a estudar. E isso me dá uma certa angústia. Eu sou humana. Agora, eu preciso ficar presa a esses conceitos, a esses objetos de conhecimento, a esses 45 minutos da minha aula para eu ensinar aquele conteúdo que quando eu sair os alunos não significaram, não entenderam nada? Não. E é exatamente isso que a nova BNCC traz, o novo ensino médio traz. A necessidade de romper com a centralidade das disciplinas e substituí-las por aspectos mais globalizadores e que abranjam a complexidade das relações existentes entre os ramos da ciência no mundo real. Então, veja, aqui uma dificuldade nossa. Ontem eu participei de uma reunião de professores e eu confesso que eu saí muito angustiada, de professores falando assim, mas eu não posso dar uma nota coletiva para o meu aluno se na minha disciplina ele vai mal. Mas, gente, você é bom em todas as disciplinas? Você, professor, põe agora a mão na consciência, por favor, e fala assim, se hoje eu fosse fazer uma prova de física, eu tiraria 10. Eu não sei vocês, mas eu certamente tiraria 0. Mas se alguém me pedisse para fazer um poema, eu talvez chegaria no 7, no 8. Por quê? Porque é o que eu gosto. Agora, por que eu não posso, numa escola, ter uma prova coletiva, uma atividade coletiva que vale de 0 a 10? Esses alunos vão fazer, por exemplo, vamos resolver o problema da calçada aqui no meu bairro. E eles vão trabalhar conjuntamente, vão apresentar uma proposta de solução e aquilo tem uma nota, 10. Ah, mas em química ele tem 0. Mas ele se envolveu com outro projeto, ele tem 10. A gente não consegue romper. E eu estou dizendo a gente, professor, a gente não consegue romper. A gente acha que este aluno tem que ter a centralidade de todos os conceitos. Ele tem que ser bom em química, ele tem que ser bom em física, ele tem que ser bom em língua portuguesa, ele tem que ser bom em literatura. Não, a gente tem aí sim, hoje a neurociência traz isso a nosso favor. A ideia de que, Rosane, meu microfone está funcionando, né? Sim, funcionando. Eu estou achando tudo tão quietinho, né? Se vocês quiserem falar, pode levantar a mão. A gente tem que ter muito claro hoje que o cérebro funciona para aprender. Não somos nós que ensinamos, gente. A neurociência já prova que a aprendizagem, ela é individual. Então, por melhor que seja a nossa aula, por mais que eu faça, se o aluno não quiser aprender, ele não vai aprender. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é fazer com que este aluno queira aprender. E não é porque eu sou legalzinha ou porque eu dou show em aula, não, tá? Acho que esse equívoco a gente precisa acabar com ele, sobretudo no ensino médio. Mas é porque eu vou mostrar que aquilo que eu estou ensinando é importante para as práticas sociais que ele vai realizar na vida dele. Então, olha só, a primeira coisa que a BNCC traz para a gente pensar é a necessidade de conhecer a nossa juventude. Quem é o nosso jovem? Quais são as necessidades que esse meu aluno tem? A necessidade de um grupo é diferente do outro grupo na mesma sala, gente. Quais são os grupos que eu tenho na minha sala? Que experiências eles já viveram? Eles estão interessados no mundo do trabalho e eu estou dando conteúdo para o vestibular? Então, eu tenho aqui um equívoco. Se o meu aluno, né, e isso não é demérito nenhum, isso acontece em todos os países do mundo. Eu trabalhei até o ano passado numa escola alemã, que a gente fazia no final do terceiro do médio, no currículo alemão, os alunos que fariam faculdade, os alunos que não fariam. Porque não queriam, porque não era essa a intenção. E não era vergonha para quem não quisesse fazer faculdade. Gente, hoje, nós não sabemos quais serão os cursos universitários do futuro. Eles não existem. E muitos de vocês sabem isso, né? Hoje, um contador, né, que fez a faculdade de contabilidade, não tem mais emprego. Por quê? Porque o mundo está em mudança, o trabalho está em mudança, e nós não podemos insistir num conhecimento que era necessário para o século passado. Então, qual é o mundo de trabalho? Qual a intenção do nosso aluno? O nosso aluno é protagonista
Vocês verão nos novos livros didáticos que quebrou aquele... E olha, gente, graças a Deus, como professora, eu vou dizer para vocês. Sabe aquele modelo de livro didático com conceito, explicação, exercícios? Acabou. O que nós vamos ter agora? Exercícios e exercícios. Aí você vai falar, mas e o conceito? Se o aluno não construir, não vai existir. E essa é uma cultura, que é isso que eu estou dizendo desde o princípio, que a gente traz assim, né, no nosso DNA, gente. Nasceu professor, já sabe que vai dar aula. Não, a gente tem que mudar esse DNA. Nasceu professor, a gente vai construir a aula com o aluno. Tá bom? Quais são os gostos do meu aluno? Então, assim, eu levo Chico Buarque, mas eu não ouço o rap, o funk que ele ouve. Por que não? Ah, mas Paula, que desrespeito. Não, mas eu posso fazer uma comparação. Eu posso fazer um exercício de reflexão. Eu posso estudar a função histórica do funk no Brasil, na sociedade brasileira. Qual é a atuação do meu jovem? No que ele atua? Ele já trabalha? Ele cuida da casa? Quais as possibilidades que esse jovem tem ou não tem? Que desafios ele tem? Gente, são muitos. E se a gente não conhece esses desafios, a gente não dá sentido às aprendizagens. Então, veja. Primeira coisa que a BNCC nos coloca é que todas as escolas devem ser escolas acolhedoras. O que é uma escola acolhedora, gente? É uma escola que não diz para o aluno que a interpretação do texto dele está errada. É uma escola que não fecha os ouvidos para aquilo que ele traz. É uma escola que ouve funk. É uma escola, então, por exemplo, eu tenho um menino na aula chamado Lombada. É lógico que o nome dele não é esse, tá, gente? É o apelido dele. Mas ele se apresenta como Lombada. E ele já é um profissional. Ele é blogueiro. Então, ele fala pra gente, eu sou blogueiro. Veja, em nenhum momento eu vou desvalorizar esse papel social, porque ele exerce um papel social. Então, o que a gente fez em aula no semestre passado? A gente fez podcasts em que eles reclamavam dos problemas do Jardim Irene, e a gente publicou os podcasts no blog dele. Então, a gente envolveu todos os alunos para fazer podcasts de reclamação e pornô. Esse menino se sente, gente, e ele será, não é só ele se sente, ele será. Nós terminamos agora, essa última semana de trabalho que eu fiz com eles, a carta de apresentação para entrevistas de emprego. Porque são as realidades deles, eles já estão procurando emprego. E não adiantava eu preparar uma aula sobre oração subordinada para classificar no vestibular, porque muitos me disseram, nós não faremos, nós não queremos, nós queremos já começar a trabalhar. Então, não tem por que eu dar um conteúdo que não será necessário para ele naquele contexto que ele está vivendo. E nesse sentido, gente, quem fez a pesquisa sobre a carta de apresentação, quem produziu, me mandou pelo WhatsApp, eu devolvi corrigido, foram eles. Isso é protagonismo. E essa aprendizagem colaborativa, como a gente está no grupo de WhatsApp, e eu sei que vocês também estão trabalhando dessa forma, a gente teve um aluno, eu parei de compartilhar só para eu voltar aqui e ver vocês, gente. Vai me dando uma angústia não ver gente me ouvindo. Desculpem, agora eu estou vendo Maria Cristina, Elizabeth, ai, tão bom ver rosto, gente, ver olhos. Obrigada, Gisele, obrigada, Célia. Ai, Nadira, a gente vive, né? Geraldo, obrigada. Obrigada, Regina, Ângela, a gente vive... E eu me emociono, tá, gente? Quando eu dou aula, eu fico sempre muito emocionada. A gente vive pelos olhares dessas pessoas, e daí vai me dando uma angústia de falar com tela, me perdoem. Acho que professor é isso, né? É sangue, é carne, não tem como. Obrigada, agora já voltei para a apresentação. A gente precisa pensar neste aluno que está ali diante de nós, que tem um protagonismo. E aí, o que acontece lá no WhatsApp? Muitos me mandaram a carta por lá, e eu pedia, pessoal, eu estou sem tempo de corrigir as cartas hoje, se vocês quiserem abrir a carta dos amigos e fazer comentário, fiquem à vontade. Eles abriam e faziam comentários. Então, assim, essa ideia da aprendizagem colaborativa que a BNCC traz é fundamental para o nosso trabalho. Vamos lá. Hoje, independente de vocês me falarem que não,
tá? Porque isso está no currículo que nós usamos, que nós adotamos, os livros didáticos todos seguem esse modelo. O nosso ensino médio está voltado para o vestibular. E os alunos que não querem fazer vestibular, gente? Né? Outra coisa, hoje o nosso aluno, por exemplo, aprende lá em língua portuguesa a acentuação. A vida toda escolar dele, ele aprende acentuação. Em que situação prática, né? Ele conquistou o diploma, mas ele não sabe acentuar. Ele vai fazer uma entrevista de emprego, ele escreve uma carta, ele deixa de acentuar umas palavras. Então, é só a conquista do diploma? O que eles de fato aprenderam, gente, nesses 12, 13 componentes? E aí eu vou dizer das escolas particulares, né? Eu estava lendo essa semana uma reportagem do Estadão, falando que as escolas particulares estão desenvolvendo programas para evitar cola. Então, eles estão fazendo toda uma saga para anticola. Gente, isso é impossível. Não é fazer anticola, é significar o ensino. Não é falar assim, não, meu aluno não vai colar. Não, é fazer assim, sabe aquele programa Soletrando? Nos Estados Unidos é muito famoso isso, né? Então, professores de inglês sabem disso melhor do que eu. Nos Estados Unidos, isso vira febre. Vamos fazer um campeonato de acentuação? Então, entram 20, quem souber desses 20 acentuar 10 palavras, passa para a segunda fase, ficam 10. Quem souber acentuar 50 palavras, e vai fazendo isso, e vai premiando esse aluno. Paula, como que a gente premia? A gente não tem nada. Premia com um livro, pede aqui para a FTB, gente. Então, assim, o jovem de hoje não vê o menor sentido no que ele aprende na aula. Ele se sente desconectado com a escola. Ele está conectado com a vida. Ele está lá no celular dele, gente, e a gente às vezes nega o celular. Então, assim, a gente precisa pensar nesse novo ensino médio voltado para mudanças. Então, assim, o que a BNCC do novo ensino médio vai trazer? Ela vai trazer os itinerários. Quando a gente fala em itinerário, a gente tem como horário mínimo a composição da carga horária de vocês, língua portuguesa, educação física. Então, esse mito de, não vai ter mais educação física, é falso. A gente tem 1.200 horas para completar, só que a gente pode colocar educação física, deve colocar arte, deve colocar inglês, deve colocar educação física. Só que a gente vai diminuir o número de aulas de língua portuguesa. Ai, Paula, como assim? Você é professora de português falando isso? Não, porque eu posso criar um clube de leitura. Eu posso criar um itinerário de cinema. Eu posso criar um itinerário para fazer uma agência de publicidade. E é nesse momento, gente, quando ele está lá produzindo o anúncio dele, que ele vai pensar no substantivo. E aquilo vai ficar significativo. Eu posso fazer um laboratório de escrita para produções como essa da carta de apresentação. Eu faço lá com o meu grupo do Bússola um laboratório de escrita. A gente escreve junto. E na hora que eu estou fazendo isso, eu estou ensinando período, eu estou ensinando oração subordinada, eu estou ensinando período simples, período composto, eu estou ensinando coordenação. Por quê? Porque eu estou significando esse ensino para ele. Eu posso fazer, professores de educação física, um itinerário de bem-estar, né? Bem-estar. E aí eu vou trabalhar nesse itinerário educação física, eu posso trabalhar arte, eu posso trabalhar história. Por quê? Porque eu vou falar que historicamente o que foi considerado bem-estar, por que hoje o bem-estar é valorizado. Eu vou trabalhar, inclusive, gente, aluno que descobre nesses itinerários que tem uma profissão. Puxa, eu faço comida natural. Posso começar a vender. Posso viver disso. Eu tenho uma aluna no meu colégio que ela, desde pequena, gosta de maquiagem. E nós temos uma aula eletiva, né? Então, eles escolhem de beleza no colégio particular. E a família ficou horrorizada quando ela escolheu isso. Ela está hoje no 3º ano do ensino médio, ela corta cabelo e ela ganha muitíssimo bem fazendo esse trabalho. Então, veja, não assim, a gente precisa deixar de trazer, né? A gente traz isso enraizado conosco, essa ideia de valor, né? Assim, o valor da profissão e desvalor de profissão. Hoje não existe mais isso, gente.
Então, o que a BNCC vai trazer é que a gente traga para a sala de aula essas propostas mais casadas com a realidade deles. Então, vamos lá. Eu tenho, por exemplo, na BNCC, uma competência de utilizar diferentes linguagens, e aí utilizar a arte, o corpo ou a palavra, para participar e colaborar de forma crítica, criativa e ética, defendendo os pontos de vista, né? Participar de processo de produção. O que eu posso fazer? Eu posso pedir que o meu aluno produza um discurso político. Vamos aproveitar essa polarização que está aí e falar assim, olha, independente do lado que ele escolher, gente, eu só preciso cobrar que ele tenha ética. Eu só preciso cobrar que ele seja solidário. E eu vou falar para ele, 20 minutos eu quero que você faça um discurso político. Leve para eles uma prática que tem feito muito sucesso lá no meu colégio, que é o USP Debates. Entrem no Google e procurem. Qualquer escola pode se inscrever e é uma competição de debate. E o muito legal é que a USP vai à escola, tá, gente, e apresenta o debate para os alunos, e é legal porque eles dizem assim, nesse debate, eu não defendo o meu lado, eu não defendo a minha opinião. Como ela é uma competição, a gente fez lá no colégio sobre homeschooling, né, estudar em casa. E aí foi muito legal que foram 4 jovens, 2 meninos, 2 meninas. E eles começaram a apresentação dizendo assim, olha, nenhum de vocês sabem o que a gente pensa sobre estudar em escola, mas a hora que o nosso organizador fizer as divisões, ele vai dizer para a gente o que a gente vai ter que defender, ser a favor do homeschooling ou ser contra. Como a gente sabia o tema por antecedência, a gente preparou a argumentação para os dois lados. E aí, o organizador lá tira o papel e fala, olha, Rosana e Paula, vocês vão ser a favor do homeschooling. E aí a Paula fala, meu Deus, mas eu sou contra. Não importa naquela hora. O que eu preciso fazer é saber me posicionar criticamente, utilizando diversas linguagens, mas considerando o respeito, considerando a ética, né? Eu preciso debater questões polêmicas, gente, sem xingar, sem falar palavrão. E isso está aqui, ó, na habilidade, ó, negociar e sustentar posições. Ontem eu li no Instagram o divórcio de uma socialite porque o marido dela era bolsominion. Eu falei, gente, essa habilidade nunca foi desenvolvida nessas criaturas. Né? Não que alguém seja obrigado a ficar casado com isso, né? Mas, enfim, eu preciso debater questões polêmicas, né? Outra competência das linguagens é compreender a língua como um fenômeno histórico. Então, por exemplo, inconcebível que hoje uma pessoa fale a palavra mulato, porque historicamente essa palavra tem um significado, culturalmente essa palavra traz um significado. E eu preciso compreender que as palavras mudam de sentido. Esses dias, uma professora no 2º ano do Fundamental 1 me procurou e falou, Paula, aquele livro, Menina Bonita do Laço de Fita, que é um livro infantil que a Ana Maria Machado escreveu, ele é lindo, né? Porque é um coelho branco perguntando para uma menina negra, por que você é tão linda, tão negra? E a menina, por ser negra e não saber a sua história, como a maioria dos negros brasileiros, ela diz que ela é negra porque ela tomou café. E o coelho vai tomar café e não fica negro. E aí pergunta para ela de novo, ela fala, foi porque eu tomei Coca-Cola. E o coelho vai tomar Coca-Cola e não fica negro. E aí ela pergunta para a mãe e descobre que ela tem uma ancestralidade, ela tem uma história e ela valoriza a história e a gente trabalha com esse livro para isso. Mas no final do livro, o coelho branco se casa com uma coelha pretinha e eles têm filhos mulatos. E aí a professora veio e falou, Paula, Ana Maria Machado escreveu mulato no livro. Sim, a Ana Maria Machado escreveu esse livro em 1984, numa época em que no Brasil não se discutia o racismo. E isso é o racismo velado. Não adianta eu ir lá e trocar, falar, Ana Maria, troca essa palavrinha aí, você está viva, troca. Porque aí eu perco o fator histórico desse texto. Desse aluno voltar para casa e falar, pai, mãe, quantas vezes a gente usou uma palavra como criado mudo e a gente não refletiu sobre ela, porque socialmente era aceitável. Então, é isso que a gente precisa começar a levar para a aula, analisar criticamente os textos, empregar as variedades adequadas às situações comunicativas,
Né? Quando a Denise Fraga fala da moça que disse que o irmão morreu de impunidade baixa, não é rir de quem não sabe falar imunidade, mas é trazer que essa troca ela é significativa e ela traz muito sentido para a gente levar para a sala de aula. Né? Fazer uso do inglês como língua de comunicação não é para aprender o verbo to be, é para falar, é para conversar. Então, à medida que eu tenho essas intenções, essas intencionalidades, o meu ensino vai significar para o aluno, e aí ele vai aprender porque ele quer. Então, veja, é na aprendizagem, na pesquisa e no fazer que esse aluno vai desenvolver a crítica. Então, põe ele para fazer um quadro cubista, nem que fala, mas Paulo, eles não têm material. Bic e caneta, gente. Vocês devem ter visto essas... tem hoje um menino... Ai, depois sigam o meu Instagram, viu, gente? Não é propaganda do meu Instagram. Mas tem um menino na Bahia de 14 anos, que agora na pandemia... Sabe aquela última página de caderno de adolescente que eles rabiscam tudo? Esse menino ficava fazendo isso nas aulas. E aí ele teve a ideia de publicar isso no Instagram. Ele hoje tem mais de 100 mil seguidores, as editoras já entraram em contato com ele já foi contratado para fazer essa publicação. O menino está vivendo desse rabisco no final do caderno. Isso é arte. Então, eu preciso... Por que é arte? Você vai falar, Paula, eu sou professora de arte. Arte não é isso. Sim, é. Porque ele está expressando um sentimento diante dessa atualidade que estamos vivendo. Então, assim, a gente precisa deixar esses alunos protagonizarem. Juro que quando eu li essa reportagem desse menino, eu pensei assim, ainda bem que ele não teve aquela professora que foi até ele e falou, menino, que coisa ridícula isso, rasga. Né? Não, ela deixou ele protagonizar, que legal. Pede para os seus alunos fazerem intervenções na escola, pintar muro. Né? Tem uma página no Instagram que eu convido também vocês a seguirem, chamada Sorver Versos. E eu faço convite para vocês convidarem o artista André Gravatá, que é o autor dessa página, a conversar com vocês. Ele é responsável pela virada cultural de São Paulo. O André, ele faz pinturas de poemas em paredes. Leve o Sérgio Vaz para discutir com seus alunos e eles produzem a partir disso. Em educação física, além dos jogos e das brincadeiras, leve o seu aluno a refletir sobre essas práticas, a discutir por que não tem espaço de educação física no bairro dele, a falar sobre estilo de vida, a manutenção de saúde, a refletir sobre a utilização dos espaços públicos e privados. Então, assim, essas discussões são fundamentais para a transformação deste aluno num aluno que age. Então, veja, em inglês, não é só ensinar o verbo, gente, mas é ensinar a função social do inglês. Por que hoje é tão importante aprender inglês? Olha, teve uma professora nota 1000 que ganhou o prêmio Vitor Tivita, porque ela fez um trabalho de inglês de alunos no Rio Grande do Norte recebendo turistas em inglês. Então, o que eles precisavam falar? Eles não precisavam ler, não precisavam saber o verbo to be, eles precisavam saber cumprimentos, recepção, texto. Então, levar para o nosso aluno esse conhecimento da matéria, né, do componente curricular, voltado para as práticas, é a nossa maior intenção. Então, veja, mais do que uma investigação centrada na gramática em si, eu preciso desenvolver este meu aluno para ele praticar de aula de leitura, para ele trabalhar. Agora, gente, nós temos uma sala de aula. Eu tenho, hoje no ensino médio, 42 alunos por sala. A gente tem essa realidade. Ela não é diferente para ninguém. Como é que eu vou fazer esse trabalho em sala de aula? Primeiro, tirando a luz da nossa ação. A gente protagoniza demais. E aí eu vou contar para vocês experiências minhas. Há mais ou menos 15 anos, eu trabalhava até o ano passado numa escola alemã, de conceito alemão, de currículo alemão, né? Não era uma escola brasileira que oferecia, não, era uma escola de currículo alemão. E o currículo alemão já usa metodologias ativas há muitos anos. Então, há 15 anos, um grupo de alemães veio à nossa escola para nos ensinar a metodologia ativa que eles usavam lá.
E nós assistíamos aulas deles em alemão, sem entender nada, mas a gente tinha que focar na metodologia. Então, o professor entrava em aula e ele fazia assim, olha, vocês terão tanto tempo para ler esse texto e trazer problemas desse texto para a gente discutir. 20 minutos. Ele colocava lá num cronômetro dele. Numa das aulas, o professor saiu da sala e foi tomar café. Eu confesso que a hora que eu vi isso, eu falei, Jesus Cristo, esses alunos vão se matar. Não, os alunos tinham um objetivo, tinham uma atividade, todos estavam fazendo. Dali 20 minutos, esse professor voltou, perguntou para os alunos, é claro que tinha aluno quieto, gente, não pensa que é assim, e aí magicamente eles começaram a responder. Não, tinha aluno quieto, professor, mas o professor não dava a resposta. O professor em nenhum momento falou assim, olha, uma problematização desse texto é essa. Ele não foi vencido pelo cansaço, tá, gente? Acho que ele ficou uns 10 minutos naquele silêncio só, devolvendo as perguntas para os alunos, até que alguns foram falando. E aí, quando acabou a aula, ele só chegou nisso, tá, gente? Em 40 minutos. Levantou lá 3 problematizações do texto. Quando acabou a aula, ele levantou uma folha de sulfite e falou assim, todos vocês foram avaliados. O fulano, o cicrano, o beltrano, que trouxeram esses posicionamentos, estão aqui com um sinal de positivo. Os demais que se calaram, eu não consegui avaliar. Na próxima aula, continuamos a avaliação. Gente, na aula seguinte, estava todo mundo querendo falar. Porque não ia ter prova. A prova era aquilo. O aluno estava sendo avaliado por aquelas ações. Então, é isso que a gente vai começar a fazer em aulas significativas. Então, a gente tem hoje um material didático que vai trazer, olha só, temáticas. Então, eu vou escolher, por exemplo, um livro que vai discutir identidades. Veja, não está escrito aqui primeiro ano do ensino médio. Está escrito o tema, mundo do trabalho, mundo dos afetos. Agora, para eu escolher o material, eu preciso conhecer meu público, né? Que foi aquilo que a gente conversou lá no começo. Se eu não conheço meu público e eu não sei que meu público, por exemplo, já está pensando no mundo de trabalho, eu vou escolher o Natureza em Pauta. E aí, gente, eu não vou ter esse diálogo, eu não vou ter esse acesso ao meu aluno. É importantíssimo que vocês tenham clareza na escolha das temáticas, né? Para que vocês atendam exatamente a necessidade do grupo de jovem de vocês. E aí, gente, eu gosto muito de chamar a atenção aqui para o sumário, né? Então, olha só, a diversidade cultural como patrimônio. Esse livro é um livro de linguagem. Então, está aqui a leitura, está aqui a literatura, está aqui a educação física, tá? Ó, prática, tá vendo aqui, olha, está aqui a arte, por exemplo, pintura corporal, está aqui a educação física, tem a prática corporal, e todos esses componentes da área de linguagem estão aqui, ó, desenvolvidos no mesmo material. Então, olha aqui, olha, para explorar, jogando junto. Eu vou jogar. Mas, Paula, eu estou na minha aula de língua portuguesa. Não, eu vou trabalhar os componentes da área de linguagem, cada um cuidando das especificidades da sua área, mas todos eles voltados para essa questão. Vou mostrar para vocês um capítulo, até para que a gente entenda como isso vai ser levado para a sala de aula, tá? Então, olha só, eu vou aqui entrar num livro, eu vou pegar mundo de trabalho, tá, gente? Aleatoriamente. Já vai abrir. Eu sei que a tela aí parou, porque a internet está abrindo. Deixa eu voltar, porque eu estou vendo que não está indo, né, para vocês. Só um minutinho. Já estamos acabando, tá, gente? Eu fico muito preocupada sempre com o tempo. Agora tá. Então, olha só. Eu vou folhear o livro e eu quero pegar com vocês aqui. Eu vou aumentar, tá, gente? Eu também não enxergo isso, não. Ó, então, olha só. O trabalho dignifica o homem. Primeiro, ele coloca, para iniciar o trabalho do aluno, uma problematização. Toda pessoa só entra num assunto, gente, quando ela é problematizada. Quando o problema está resolvido, dado, por que você entra no assunto? Pensa você, pessoa. Por que você entra numa conversa se a situação já está só dita? Não,
Por que um programa como Saia Justa e esses programas de entrevista fazem sucesso? Porque eles trazem uma problematização e as pessoas vão opinando. Então, aqui, eu tenho uma problematização. A partir dessa problematização, o livro traz um conceito e ele traz, olha, gente, deixa eu baixar aqui para vocês verem. E ele traz, deixa eu por aqui. Deixa eu só fechar aqui, ó. Um questionamento. Então, lembra que eu falei que ele rompia aquela prática, né, do conceito, explicação e exercícios? Olha como ele começa. O trabalho dignifica o homem, contextualiza e faz perguntas. Então, aqui tem uma atividade. Será que eu consigo mostrar essa? Estava conseguindo, agora não estou conseguindo. Só um minutinho. Ah, desculpem. Ó. Aqui eu tenho uma atividade. Deixa eu voltar lá onde eu queria para vocês. E esse aluno, então, ele começa a aula discutindo essa atividade, né? Então, ele começa já, gente, naquilo que eu disse para vocês logo no início, envolvido no trabalho, tá? Ele já começa assim, puxa, ele vai embora, tá, gente? Deixa eu fechar e voltar de novo. Desculpe. Ele vai embora da aula falando do contexto, falando dessa temática, porque aquilo vai ficar na cabeça dele. Quando ele voltar para a próxima aula, gente, ele vai ler um texto, e tá aqui, ó, A Comédia do Trabalho, que é um texto teatral, e outra coisa, né? Não vem aquelas perguntas ao final do texto. O que vem? Vem uma proposta de discussão. Então, ó, para compartilhar. Depois da proposta de discussão, que eu acho que isso é um ganho muito grande para o trabalho de leitura de escola, vem a atividade para esse aluno falar, para esse aluno se posicionar. Então, eu posso propor aqui, ó, deixa eu aumentar, uma resenha, por exemplo. Eu posso pedir que ele comente um filme que ele tenha visto, uma série. Eu posso trazer depois a questão da pontuação na defesa da minha opinião. Então, lembra que tinha uma pergunta lá, o trabalho dignifica o homem? Eu posso dizer que sim, trabalhar é importante, é isso que dá dignidade, como eu posso também dizer que não, o trabalho não é importante. E aí, como é que eu vou usar a pontuação para defender aquela minha pergunta? A temática é exatamente essa aqui no material. Eu vou pensar a língua, e agora eu quero mostrar uma coisa aqui bem legal. Ó, e eu vou fazer uma entrevista para conhecer outros pontos de vista. Mas quem vai fazer a entrevista? Veja que legal isso, gente. A entrevista não veio dada. Né? O que a gente geralmente tem no material didático é a entrevista dada e as perguntas para o aluno responder. Não, aqui eu estou convidando esse meu aluno a ter protagonismo. Ele vai fazer a pergunta. E aí, ó, a temática desse livro, deste capítulo, não é o trabalho? Olha, a arte no trabalho. E o teatro é arte e ele é trabalho, né? A gente precisa trazer isso para a sala de aula. E aí vai discutir o papel do trabalhador de arte. E aí vale a pena levar um programa da TV Cultura, aquele que passa domingo à noite, em que alguns artistas são convidados para falar desse trabalho, né, de fazer arte. A Aracy Balabanian foi homenageada há alguns domingos e ela falava da importância de fazer teatro no Brasil, né? E depois, gente, ó, arte é trabalho? Gente, eu moro em Embu das Artes, tá? Eu moro aqui. Arte é um trabalho muito importante. E por que no Brasil isso não tem valor, né? Aí, veja, eles vão trazer essas discussões, aí pede que seja gravado, os alunos estão vivendo essa linguagem, fala da capacitação para o trabalho, e aí, ó, ele vai trazer a ideia, que é muito séria, que é muito política, do trabalho e do esporte. Então, veja, gente, é um trabalho, né? Então, olha só, ergonomia no trabalho. Quem é que não está sentado assim hoje aí no computador? Eu tô.
Já estou aqui me ajeitando. Quem é que não está aqui no celular o tempo inteiro? Então, veja, o esporte deixou de ser aquela aula do basquete, aquela aula do... Desculpem, eu sou casada com professor de educação física, então não é mais aquela aula do rola-bola, né? E é essa expressão que meu marido usa. Então, vejam, quando a gente está falando de um novo ensino médio, a gente está falando dessa proposta que eu trouxe para vocês verem, em que a escola ela é significada, porque o aluno passa a ver sentido no que ele produz. O aluno passa a ver relação com aquilo que ele está vivendo e aquilo que a escola está trazendo para ele. E é nessa relação, gente, que a gente vai conseguir segurar esse aluno na escola. Porque o maior motivo para a evasão escolar, segundo a plataforma Gesta, que eu acompanho, é a escola sem significado. Eles fazem uma entrevista lá no Gesta, depois procurem, por favor, com um grupo de entregadores de pizza. São todos jovens, né, assim, recém 18 anos feitos, e todos eles dizem que não estudam mais, porque a escola não significava nada para eles. Então, eu espero que vocês reflitam sobre hoje. Eu não vim aqui trazer respostas, eu não vim aqui trazer nenhuma mágica, eu não vim aqui trazer nenhuma solução. Eu vim aqui trazer, mais que tudo, reflexão, vim trazer a ideia de parceria e vim trazer a ideia de união. Estamos aqui juntos, somos parceiros, estamos enfrentando as mesmas dificuldades e estamos com medo. Acho que isso resume bem a nossa situação hoje. Eu espero que eu possa ter ajudado a pôr aí uma pulguinha atrás da orelha de vocês, né? Que vocês tenham aproveitado de alguma forma tudo aquilo que eu trouxe. E se alguém tiver uma pergunta agora, eu estou deixando aí a minha tela só para que vocês entrem, né? Conheçam o meu perfil no Instagram e, se puderem, se tiverem, sigam. Acho que é uma linguagem importante, né, da gente construir com o aluno. A minha escola, a gente tem Instagram todas aquelas oficinas que eu mostrei aqui. Eu tenho oficina de cinema, eu tenho clube de leitura, e os meus alunos criaram perfis no Instagram para publicar tudo que eles fazem lá. Então, vou voltar aqui. Paula, nós temos uma mãozinha levantada aqui do professor Anderson. Está com a palavra, professor. Oi, bom dia a todos. Bom dia. Eu não sei se o meu áudio está bom. Tá bom. Pode falar. Uma dúvida que eu tenho, assim, em primeiro lugar, eu acho que as considerações da Paula foram muito importantes. E aí eu vejo nessas considerações que ela fez ao longo dessa última hora como uma mudança de paradigma. Sim, Anderson. Então, essa mudança de paradigma necessária, não só como escola enquanto instituição, mas aos professores que fazem parte dessa instituição. Sim. E aí a minha dúvida é em relação à formação dos professores, porque assim, eu acho muito bacana essa TPC, eu acho muito interessante esses momentos, mas por que o Estado não permite aos professores a possibilidade de cursar mestrado, de cursar doutorado, de fazer cursos mais longos? Eu digo isso porque eu fui fazer o meu mestrado também por conta própria, arcando com as faltas no Estado, eu tive que arcar com faltas na minha escola, eu tive que arcar com descontos na minha folha de pagamento, sendo que a minha formação ia reverter para a minha própria prática. E aí o meu questionamento é por que o Estado, enquanto instituição pública e que deve também possibilitar essa mudança de paradigma aos seus profissionais, por que não oferece isso aos professores de uma maneira muito mais facilitadora, talvez como já acontece com os institutos federais, em que os professores conseguem cursar o mestrado, cursar o doutorado, eles têm um reajuste bacana quando fazem isso também, e eles conseguem, inclusive, uma licença para poderem fazer isso. Isso não é só no Estado, tá? Desculpe eu te cortar, mas assim, eu estou no doutorado e o meu doutorado está sendo trancado esse semestre porque a rede particular também não me dá aula. A rede particular também desconta na minha folha de pagamento quando eu falto por causa da minha aula, né? A rede particular não me fala assim, olha, eu vou virar aqui minha tela só para você ver aqui, ó. Esses são os meus livros, tá vendo? Ó, vou pegar aqui para você ver. Aqui são os meus livros do doutorado, tá? Então, aqui do lado do meu computador. Você acha que eu consigo ler isso quando?
dando aula. Então, assim, a gente vive, e eu vou até te pedir muitas desculpas, embora eu quisesse, com o coração, responder a sua questão, que é uma questão política, né, de desvalorização da pesquisa, dos estudos, e que a gente não pode desanimar. Né? E quando eu digo a gente não pode desanimar, eu gostei quando você falou, eu fiz por conta própria. Então, ontem eu estive na minha orientadora, ela me deu material, está aqui ainda empaquetado, porque eu falei para ela, eu vou cancelar o próximo semestre, eu vou ficar fora para eu recuperar as minhas ações, eu volto depois, porque eu não posso desistir. E o meu doutorado, assim, até por curiosidade, é sobre a formação do professor. Então, eu questiono como é que as universidades formam professores especialistas, formam pedagogos, formam licenciados para a leitura. Então, hoje nós estamos aqui em área educação física, arte, que são especialistas. Existe aula de leitura em arte, em educação física? Esses profissionais são professores de leitura também, mas que formação eles tiveram na universidade para desenvolver leitura? Então, meu doutorado é nisso. Eu acho que, olha só a minha modéstia, eu acho que meu doutorado é importantíssimo para a escola e para a sociedade. Mas a minha escola não está preocupada com isso, não. Ela está preocupada que eu esteja lá. Aliás, hoje eu estou faltando, vou ter o desconto na folha, eu volto para o período da tarde. Então, assim, a gente tem que fazer escolhas e a gente vive nesse país com essas condições. Então, acho que é uma questão que vai além da minha resposta. Desculpa, tá, Anderson? Não, obrigada pela sua fala, Paula, mas é justamente isso, Anderson. Infelizmente, a gente não tem uma resposta pronta para lidar sobre isso, porque vem realmente de políticas públicas, né? Em alguns momentos eles oferecem, em outros momentos eles não oferecem, e não é só na educação, né? Infelizmente, a gente sabe que esse investimento na formação de qualquer profissional, ele tem essa questão política muito forte, que pode além. Professor dependente, tá? Pessoal, tem gente com o microfone aberto, vou pedir para fechar. Nós temos aqui a mão levantada também do professor Geraldo. Se for alguma pergunta ou comentário sobre a formação, pessoal. Geraldo. Outros professores com o microfone aberto, por favor. Ainda bem que ele tem uma piscina, senão ele estava... Em relação ao material do ensino médio, né? Eu peguei esse material e mostrei para os amigos meus do colégio. Eu não estou ouvindo, desculpem. Muito alto, aberto, não dá para ouvir. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu estou silenciando todos, aí o professor Geraldo, Paula e eu vamos abrir novamente o áudio, ok? Uma vacina já era. Então, aí vamos lá, por favor. Renata. Professor Geraldo com a palavra. Abra seu microfone. Pronto. Isso, ok. Pode falar, Geraldo. Bom dia a todos, bom dia, Bom professora dia. Paula. Foi muito boa a sua fala, tá? E eu queria compartilhar com você sobre o material que está sendo distribuído do novo ensino médio, né? Uhum. Eu tive a oportunidade de ver, né? E nós temos muitos projetos. Aí, o que acontece? Muitos amigos meus trabalham em colégio particular e falou assim, como esse aluno vai fazer um Enem, vai fazer um artigo de opinião, uma redação, se não tem aquela sequência cronológica, né? Começando lá do trovadorismo até o pós-modernismo, né? Eles estão preocupados justamente com isso. E nós, por exemplo, eu sou formado desde a década de 80, né? E nós aprendemos dessa maneira. Então, vai demorar alguns anos, creio eu, até nós nos adaptarmos com essa nova filosofia do ensino médio, né? Então, assim, não vai ser para hoje nem para amanhã que nós vamos conseguir fazer esse trabalho, né? Seria essa meu ponto de vista nesse sentido. E eu concordo plenamente com ele e não tenho muito nem o que responder. Eu também não tive essa formação para esse novo ensino médio. É uma questão mesmo de a gente se preparar, de quebrar o nosso paradigma, né, o nosso modelo de ensino, que a gente traz, como eu brinquei na apresentação, no nosso DNA, no nosso gene. E assim, entender que hoje, se esse aluno vai fazer um vestibular de uma federal,
ele vai ter uma cobrança diferente de um Enem, porque o Enem já vai ao encontro dessa nova proposta, mas as federais, a FUVEST, não. Então, assim, é entender que os vestibulares mudarão também, né, em consequência disso, e como você disse, é um processo que vai demorar, não será rápido. Vou até acalmar um pouquinho o coração aqui de vocês em relação a isso. Aqui na DLEST 3 eu sou a ponto focal em relação ao novo ensino médio, e nas últimas orientações a gente já tem recebido informações que os vestibulares, a FUVEST, né, a Unicamp, então, eles já estão se remodulando para esse novo olhar, desse novo intuito do novo ensino médio, tá? Eu estive numa formação da FUVEST, exatamente. Leitora sem chance. Eu não sei quem que está falando, mas é exatamente isso que alguém aí falou, né? Acho que foi o Cleonaldo, que é isso mesmo, né? Se a gente não tiver desenvolvido a competência leitora, esse aluno, e na formação que nós tivemos na FUVEST, Rosana, e foi de todos os componentes, todas as áreas, então, por exemplo, ciências da natureza e ciências humanas, se esse aluno não desenvolver a competência leitora, ele não vai se dar bem em qualquer vestibular. Então, acho que, assim, mais do que saber o que foi a Idade Média, ele precisa saber ler e compreender. Ler e interpretar, associar, discutir, debater, argumentar, e aí o universo de habilidades e competências são infinitos. Sim, então, a pessoa que não lê, não pesquisa, não é estimulado, não põe isso em prática, não debate, nem professor, nem aluno, nem ninguém. Essa é uma questão, a leitura sempre foi o ponto primordial. Depois da queda do alfabeto, que a questão do alfanumérico, a competência leitora ela foi aguçada, ela foi provocada. E aí, professora, não te cortando, mas é porque eu sou muito preocupada com o tempo, e a gente já tem aqui 10 minutos, eu devia ter previsto essa conversa, porque vocês foram tão quietinhos durante que eu falei assim, posso usar a hora toda, né? Se eu soubesse, eu teria parado 10 minutos antes para a conversa. Mas, assim, o que você está trazendo, professora, é uma questão muito séria para a gente pensar. O que é letramento e não alfabetização? E hoje, nas escolas... Isso, eu tenho trabalhado muito isso. Uma escola que ensina a ler não manda ler. É o multiletramento. Uma escola que ensina a ler, que manda ler, não desenvolve leitores. Uma escola precisa ler. E ler todas as linguagens, corporal, digital, as várias linguagens. E aí é esse multiletramento. Já estamos tendo, né? Abrir o olho já estamos tendo. Faço um convite para vocês, e aí eu de fato preciso concluir, porque eu retorno para a escola, me perdoe, e eu sei que vocês também têm os afazeres de vocês. Eu faço só um convite a todos. Adorei essa conversa, faço o convite para essa professora, acho que eu não sei o nome, que estava conversando comigo agora, me procurar no Instagram para a gente continuar esse papo dos multiletramentos que eu adoro. E eu queria... professor Romualdo, tá? Obrigada, professor, desculpa, então bom, depois... Eu adoro o multiletramento, eu também. Eu gosto da área da linguística, associada com tudo isso. Olha só, tem que eu convido vocês a fazer, né? O professor não estiver motivado para discutir, ele não vai discutir, não vai aprender, não vai desenvolver, não vai fazer... Exatamente. Então, eu faço esse convite, tá, Rosane? O que a gente tem feito lá no colégio, além do clube de leitura? Eu tenho convidado sem pagar, porque a gente também não tem verba, né? Embora as escolas tenham, o profissional não tem. A gente tem convidado vários artistas para expor no espaço da escola. Então, a gente fez já esse ano num espaço lá, exposição de 2 artistas visuais, então eles levaram quadros, as suas obras de arte. Nós temos feito exposições digitais, então nós temos colocado lá um computador numa mesa, ninguém pode sentar para ver por causa da pandemia, mas tem passado filmes produzidos por um artista, um documentarista, chamado Piero. Nós temos, então o que a gente tem feito? Levado para a escola, não é para a sala de aula, mas para a escola, várias situações de leitura e de prática de leitura, para que esse aluno, essa pessoa, e olha, eu vou te dizer como adulta agora, tá? Os professores têm ido visitar as exposições e tem comentado e tem discutido. Então, o que nós estamos agora se chama Nos Espaços Oníricos, é o nome da série que a artista levou. E tem professor que vai ver a exposição e volta para a sala dos professores e fala, nossa, como aquela obra mexeu comigo. Então, veja, é isso que o Romualdo está trazendo. Não é mandar ler, é estar motivado para ler. E não é ler o livro impresso, é ler tudo. Então, eu convido vocês a serem leitores do mundo, a lerem,
a desenvolverem essa competência, essa prática e esse afeto com os alunos de vocês. Rosane, de verdade, eu me organizo por horário e agora eu realmente preciso me desligar de vocês. Gente, foi um prazer conversar aqui. Me coloco à disposição para vir outras vezes falar sobre esse assunto, tá, Romualdo, tá, Rosane, de leitura e de multiletramentos. Agradeço Maria Cristina que está me vindo. Agradeço a Nadir, 360 graus em todas as direções mesmo. Fabiana. Ok. Ele é preciso. Paula, professor, só um instante, professor, só um minutinho, por favor. Paula, a gente agradece imensamente a sua disponibilidade, essa sua horinha que a gente sabe o quão corrido é a sua vida, a sua agenda, para estar aqui conosco, e com certeza teremos a organização das nossas agendas aí para a gente estar mais vezes juntos, tá? Pode ficar comigo. Então, se você precisar se retirar, pode ficar à vontade, a gente agradece mesmo, tá? E aí a gente vai conversando depois, de acordo com o contato com o Wellington, tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Muito gente. obrigada. Meu Instagram está aberto a todos vocês. Obrigada pela escuta, obrigada pela oportunidade.